Após conhecer a reta qualquer e como ela se comporta no espaço de projeção e sua representação em épura, iremos estudar agora a reta de perfil. Então, a reta de perfil é aquela reta que está situada em um plano perpendicular à linha de terra, que nós iremos chamar de plano de perfil, e ela é oblíqua aos planos de projeção horizontal e vertical. No plano de perfil, todos os pontos que estão contidos nesse plano apresentam a mesma abscissa. Então, na reta de perfil, por ela estar perpendicular à linha de terra e oblíqua aos planos de projeção, todos os pontos que formam essa reta vão ter a mesma abscissa, ou seja, a abscissa será constante. Porém, o afastamento e cota irão variar. Na representação no espaço de projeção, nós temos os pontos objetos A e B, que formam a reta de perfil, R no caso, e está nesse plano de perfil aqui, um plano que é perpendicular à linha de terra. Então, os pontos A e B, quando a gente obtém as projeções A e B, no caso, projeções horizontais, os afastamentos, nós temos a projeção horizontal da reta de perfil. Quando a gente obtém as projeções verticais dos pontos A e B, no caso as cotas, nós vamos obter a projeção vertical da reta de perfil, semelhante à reta qualquer. Em épura, quando a gente representa a reta de perfil, no caso, como os pontos que formam essa reta de perfil apresentam mesma abscissa, a abscissa é constante para todos os pontos, as representações das projeções horizontais e verticais dos pontos, consequentemente da reta, estarão na mesma linha de chamada. Para saber se está no primeiro, segundo, terceiro ou quarto diédro, segue a mesma regrinha, onde iremos analisar os afastamentos e as cotas dos pontos que formam essa reta. No caso, a reta de perfil, justamente pela representação das projeções estarem na mesma linha de chamada, nós não conseguimos visualizá-la. Então, para de fato caracterizar uma reta de perfil, é necessário que a gente utilize um método de projeção que nós chamamos de projeção lateral ou terceira projeção, que nada mais é do que colocar um plano de projeção lateral paralelo ao plano de perfil onde está a reta de perfil, e a partir da projeção lateral nós vamos conseguir visualizar essa reta de perfil com mais detalhes em épura. Sendo assim, se esse plano de projeção lateral ou terceira projeção, que nós iremos chamar agora de π duas linhas, então nós temos π, que era a projeção no plano horizontal, π', plano vertical, e agora π duas linhas, que é a projeção lateral ou terceira projeção. Então, essa projeção lateral ou terceira projeção, π duas linhas, é um plano de perfil paralelo ao plano anterior, que já contém a reta de perfil, localizado sempre à direita deste plano. Então, se eu tenho aqui ponto objeto A, ponto objeto B, formando a reta objeto R, reta de perfil. Quando a gente projeta na projeção lateral ou no plano π duas linhas, a terceira projeção, a projeção da minha reta de perfil estará em verdadeira grandeza, porque eles são paralelos. No caso, para que a gente obtenha e visualize melhor a projeção dessa reta de perfil, nós iremos seguir, certo? Um determinado esquema. Então, para que a gente possa visualizar por onde essa reta está passando, quais os diédros e representá-la de forma com que a gente visualize a sua trajetória, os diédros que ela está passando, nós iremos trabalhar da seguinte forma. Sabendo que o ponto objeto A da minha reta de perfil e o ponto objeto B da minha reta de perfil coincide com as projeções laterais dos pontos, naquele plano de projeção lateral ou terceira projeção, iremos usar a seguinte técnica. Primeiro, iremos obter as projeções horizontal e vertical de cada ponto. Então, aqui suponho que eu tenho um ponto P, que é um dos pontos que formam a reta de perfil.
Então, eu vou obter projeção horizontal, afastamento, projeção vertical, a cota desse meu primeiro ponto. Feito isso, certo? Eu vou, a partir da projeção vertical pilinha, no caso a cota, traçar uma reta auxiliar tracejada paralela à linha de terra, no sentido do diedro em que se encontra esse ponto. Esse ponto tem afastamento e cota positivo, primeiro diedro. Então, a projeção, esse tracejado, essa linha tracejada, irá vir em direção ao primeiro diedro, paralela à linha de terra. Em seguida, nós vamos fazer o rebatimento da projeção horizontal do meu ponto, em direção à linha de terra e sempre no sentido anti-horário. Quando nós fazemos esse rebatimento no sentido anti-horário em direção à linha de terra, iremos obter uma nova projeção desse meu ponto que nós iremos chamar de P1. A partir do ponto P1, que foi rebatido à linha de terra, a partir do afastamento para a linha de terra, sentido anti-horário, obtivemos o ponto P1. Já tínhamos o tracejado da cota do P' paralelo à linha de terra, em direção ao diedro. Então, juntando a interseção dessas duas projeções, nós vamos ter o ponto P duas linhas, ou seja, a projeção lateral do ponto que forma a minha reta. Se eu quiser fazer o inverso, sigo o mesmo procedimento, certo? Só vou inverter a sequência dos passos. Então, se eu tiver uma projeção lateral, eu posso obter, pegando a sequência inversa dos passos, também o afastamento e a cota. Então, aqui temos uma forma mais fácil de visualizar essa representação, essa obtenção da projeção lateral. Então, nós temos ponto A e B formando uma reta de perfil. Obtivemos as projeções horizontais e projeções verticais. Essa reta de perfil foi colocada aí juntamente com a projeção lateral, certo? E em seguida, iremos fazer aquele rebatimento do afastamento em direção à linha de terra, obtendo os pontos com a letra que representa esse ponto, mais o número 1. Então, fazemos aquele rebatimento em direção à linha de terra e em seguida iremos juntar o ponto com a letra 1 com a cota desse ponto, até que nós vamos obter a projeção lateral da reta de perfil. Em seguida, é só descrever a trajetória, que em épora, descrever a trajetória de uma reta de perfil acaba sendo mais fácil do que na reta qualquer, digamos assim, porque a sua própria projeção já nos mostra por onde ela está passando. Então, nesse caso, a reta vem do primeiro, passa pelo segundo, irá continuar no terceiro diedro. Um exemplozinho prático, nós temos pontos objetos A e B, então temos as coordenadas descritivas desses pontos. Se é uma reta de perfil, as abscissas são constantes. Então, tanto a abscissa do ponto A como do ponto B, nesse caso aqui, tem valor 6. Então, foi marcado as abscissas, em seguida afastamento e cota do ponto A. Em seguida, a partir do afastamento do ponto A, a gente projetou em direção à linha de terra no sentido anti-horário. Obtivemos o ponto A1. Juntando a interseção do ponto A1 com a cota do ponto A, obtivemos aí a projeção lateral, o A, duas linhas do ponto A. Fazemos a mesma coisa para o ponto B. Afastamento de B, cota de B, rebatimento no sentido da linha de terra, obtendo aí o B1, juntando B1 com a cota B, duas linhas. Então, já temos projeção lateral do ponto A, projeção lateral do ponto B. Se nós temos a projeção lateral dos dois pontos que formam a reta de perfil,
Unindo essas duas projeções laterais, nós vamos ter a projeção lateral, no caso a representação da reta de perfil. Nesse caso, essa reta descrevendo a sua trajetória, ela vem no segundo diedro, passa pelo primeiro e irá continuar no quarto diedro. Então, sempre que a gente for descrever, né, ou representar a projeção lateral de uma reta de perfil, nós vamos sempre prestar atenção nas coordenadas descritivas do ponto, fazendo rebatimento em direção à linha de terra a partir do afastamento no sentido anti-horário, iremos juntar com a cota. Então, no primeiro diedro, irá se comportar o ponto, né, a representação do ponto desta forma. No segundo, o afastamento está negativo, então o rebatimento sentido anti-horário já vai ser representado esse ponto no segundo diedro. Terceiro diedro, afastamento e cotas negativas, então a projeção lateral irá ficar deste lado, nesta posição, justamente por ser o terceiro diedro, e o mesmo raciocínio para o quarto diedro. Continuaremos o estudo de retas nos próximos vídeos. Qualquer sugestão, qualquer dúvida, podem ser expostos nos comentários. Espero ter colaborado com os estudos.